Boa noite, a paz do Senhor. Vamos iniciar com uma oração? Se você puder, feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Vamos colocar esse momento da palavra diante de Deus. Senhor querido e amado, nós louvamos o teu nome neste lugar. Declaramos que somente o Senhor é bem-vindo, somente o teu Espírito Santo tem controle sobre nós. Pai, que a minha boca e a minha mente estejam conectadas ao teu trono, para que somente as tuas palavras saiam e que gere vida em cada coração. Senhor, em nome de Jesus, já declaramos que toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas a ti, em nome de Jesus. Amém? Queria que você abrisse a sua palavra no livro de Números, no capítulo 23, no verso 19, e essa palavra, esse versículo, é um versículo bem conhecido de todos nós, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria ele, e não o confirmaria? A gente conhece muito esse primeiro trecho, mas que interessante essa segunda parte do versículo. Porventura, ele diria e não faria. Tem algo na sua vida que Deus já prometeu e ele ainda não fez? Ou ele já falou e não confirmou? Quero te dizer que ele não é homem para mentir. Se ele falou, há de se cumprir. O tempo dele é perfeito, o tempo dele não é o nosso tempo. E eu queria trazer para você dois personagens bíblicos que o Senhor falou comigo durante o estudo de um deles. Deus me revelou um outro e eu queria compartilhar com você a vida de José. Abra comigo em Gênesis 37, no verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Repete aí onde você está junto comigo, 17 anos. Idade novinha, não é verdade? E diz que ele apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. José era um dos filhos de Jacó. Jacó tinha 12 filhos e José era o mais novo deles. Depois você vai lembrar da história, depois de José veio ainda Benjamim. Mas nesse momento que eu quero contar da história, José era o caçula, era o amado do pai. Você recorda que José ganhou do seu pai uma túnica talar, de mangas largas, coloridas, e ali naquele momento que Jacó estava presenteando José, existia algo da parte de Deus, existia algo dizendo assim: olha, esse menino, profeticamente, vestindo esta roupa, vestindo esta túnica, ele será um governador. E eu queria trazer a palavra de hoje, o tema da palavra, sonhando com Deus. Quero dizer para você que os sonhos que você tem e que Deus está presente, Deus assina embaixo. Porque, como eu falei, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem que se arrependa. Então o que ele prometeu, ele vai cumprir. Existe algo na sua vida que ainda está paralisado? Existe algo na sua vida que parece que não vai acontecer? Se Deus prometeu, ele vai cumprir, amém? Deus tinha um projeto muito específico com a vida de José. Deus o faria administrador do Egito. Você bem conhece a história e eu vou falar, não vou muito ler, vou contar a história para você. O Egito ia passar por uma escassez, por uma falta de alimentação muito grande, de plantação, de colheita. E Deus tinha um propósito na vida de José. E naquele momento que José, com 17 anos, Deus lhe dá um sonho. Aliás, não foi um, foram 2 sonhos. E o primeiro deles, ele sonha com uma colheita. E naquela colheita ele vê trigos.
e dentro daquele feixe de trigos um se desponta. Naquele momento que um se desponta, os outros feixes se inclinam, como se reverenciando aquele feixe. Num segundo sonho, José ele sonha com o sol, com a lua e com 11 estrelas, representando a sua família. E naquele mesmo momento, o sol, a lua e as estrelas também se inclinam para José. Preste bem atenção, são dois sonhos de esferas diferentes. Um deles de uma colheita, simbolizando a terra, simbolizando o físico. E o outro sonho no espaço, no céu, simbolizando o físico, simbolizando o espiritual, simbolizando o físico, a terra, a colheita, simbolizando o espiritual, o espaço, o céu. Deus, quando quer revelar algo, Ele nos mostra através de sonhos, de visões, de palavras proféticas. Eu não sei se você já recebeu visões, se você já teve sonhos. A palavra do Senhor diz que nós iríamos sonhar, nós iríamos profetizar, nós iríamos ter visões. E eu quero declarar sobre a tua vida que se você ainda não teve, que abram os seus olhos espirituais para enxergar o que o Senhor tem para a sua vida. E na vida de José foi assim. E eu queria continuar dizendo que o que Deus tem para nós, Satanás não vai roubar. Abre em Gênesis, continue em Gênesis 37, no verso 18. Gênesis 37, 18. Você está me acompanhando? Diz assim: e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Ele conta o sonho para o seu pai, ele conta o sonho para os seus irmãos, e os seus irmãos se juntam, conspiram para matá-lo. E no verso 19 diz assim: e disseram um ao outro: Eis aí, lá vem o tal sonhador. Queridos, quando Deus nos dá algo, saiba que existirão pessoas que tentarão te rodear, ou para chacotear, ou para rir, ou para duvidar do que Deus tem para a sua vida. E foi assim com José. Eles ali diante do próprio irmão se juntam, conspiram para o matar. Quero te dizer que nos sonhos que Deus nos dá, esse tema, sonhando com Deus, é um treinamento. Bem-vindo, quando você está num treinamento, as coisas acontecem. A oposição será parte do seu treinamento. Você tem sofrido oposição? Você tem tido pessoas que se opõem ao seu pensamento, às suas atitudes? Olha lá, vem lá o sonhador. Olha lá, vem lá o crente. Olha, aquele que diz que Deus é maior do que todas as coisas. Quero te dizer que você está em treinamento. E quando você está em treinamento, oposições acontecem. Foi assim na vida de José. E a partir do verso 18 até o 35, você vai ver a conspiração. E a conspiração dos irmãos é: vamos matá-lo, vamos jogá-lo numa cova e o nosso pai não vai nem saber. Só que Judá, um dos irmãos de José, tem uma brilhante ideia. Eu creio que Deus estava ali guardando a vida de José, porque existia um sonho. Como que esse sonho vai se concretizar se José morre? Então Judá pensa: olha, nós podemos matar um animal. Eles mataram um bode, pegaram o sangue do bode, passaram naquela túnica que o pai havia dado a José e levam para o pai. Olha, pai, algum animal deve ter matado o nosso irmão. Ele não está mais conosco. E você sabe da história que José estava numa cisterna e naquele buraco, naquela cova,
Passam algumas pessoas, alguns midianitas, e pegam José e ele é vendido, né, para esses midianitas e levado para o Egito. Então eu quero te dar algumas instruções e se você estiver anotando, marque muito bem. Como eu disse, a oposição será o seu treinamento. Cheque os sonhos que Deus tem com você. Analise, pense, traga à memória o que é que Deus sonhou, o que é que você tem sonhado com a permissão de Deus. Entregue a Ele, porque somente Ele pode fazer o que a gente não pode. Busque excelência em tudo que você for fazer. José estava começando um treinamento e você vai ver, ao passar da história, esse treinamento sendo afunilado, mas para que o propósito inicial aconteça. E depois que você buscou excelência, descanse no Senhor. Creia que Ele é soberano e Ele é poderoso para fazer o que nós não conseguimos fazer. Ele é o autor da nossa vida. Amém? Então, primeira parte do treinamento, haverá opositores. Segundo ponto do treinamento, faça tudo com zelo e com excelência. Independente de pessoas, independente de local ou de posições. Eu digo isso porque eu sei que você está no seu mundo, no dia a dia, no secular. Se você trabalha, independente se é a pessoa que está fazendo faxina ou se é o diretor da empresa, faça com zelo e com excelência. Independente de pessoa, se é uma pessoa conhecida ou não, independente de lugares, se é dentro da igreja, se é fora da igreja, se é no seu trabalho ou se é na sua casa, faça tudo com zelo e com excelência. Por quê? A palavra do Senhor diz que Ele está olhando por nós. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares a contemplar. Ele te contempla nesta noite, a contemplar maus e bons. Então eu quero que em nome de Jesus essa palavra penetre no teu coração. Faça a separação do que você tem duvidado, do que você tem visto. Você é aquele que não se move por vista, mas por fé. Creia que o que Ele tem para você é algo extraordinário. Não se contente com a mesmice. Não se contente com o pouco. Não se contente com o que você tem visto. Galgue passos mais largos, alcance lugares mais altos em nome de Jesus. Em Gênesis 39, Gênesis no capítulo 39, no verso 1. Nesse momento da história, você vai lembrar que José já estava dentro do palácio. Ali naquele momento, ele tinha que entender que Deus era com ele, como diz a palavra do Senhor, e que ele tinha que fazer daquele ambiente o melhor, como eu falei, com zelo e com excelência. Se você prestar atenção, ele começou como mordomo da casa de Potifar. Verso 1, e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas, que o tinham levado até lá. E o Senhor estava com José. Você vai perceber que várias vezes, em todos os momentos, quando ele estava naquela cova, diz a palavra do Senhor, e o Senhor era com José. Na casa de Potifar, o Senhor era com José. Na prisão, o Senhor era com José. Queridos, o Senhor é contigo. O Senhor está vendo, está contigo. A palavra de Deus não mente, diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E diz mais no verso 3, vendo pois o seu Senhor
que Deus estava com ele e tudo o que fazia, o Senhor Deus o prosperava. Imagina você naquela situação, Faraó, né, o Potifar, servo de Faraó, vendo que pôs um rapaz dentro da sua casa que faz com que a sua casa melhore, faz com que a sua casa prospere. Você não queria ter um rapaz na sua casa? Que nós entendamos que precisamos ser excelente no que fazemos. Você é um cristão excelente, em nome de Jesus. Verso 4. José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Imagina, um rapaz que foi vendido como escravo, chega ali e tudo que ele faz prospera. Potifar olha e fala: não, eu quero que você cuide da minha casa, pôs para ele governar a casa. Ei, você lembra? Os planos de Deus, os sonhos que Deus tinha com José, era que ele fosse governador do Egito, mas parece que está sendo governador só de uma casinha, só de um ambiente pequeno. A palavra do Senhor diz: foste fiel no pouco, sobre o muito vou te colocar. Foi assim com José, vai ser assim com você. Em tudo que você puser a mão, busque excelência, busque zelar por aquilo, para que Deus, no seu devido tempo, te exalte. Em nome de Jesus. Passado esse momento, você lembra que ele foi pego pela mulher de Faraó, pela mulher de Potifar, e nesse momento ela tenta seduzi-lo e pega a sua túnica e fala: olha, foi ele que veio e tentou se deitar comigo. E Potifar o coloca na prisão. Você sabe que José foi fiel, ele não se corrompeu. E naquele momento Deus lhe deu graça no cárcere. Verso 21, quero que você me acompanhe nesse momento. A palavra de Deus diz assim: o Senhor, porém, mais uma vez, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Diante daquela cárcere, daquela prisão, o carcereiro-chefe olhou para José e falou: esse cara é diferente. Que seja assim aonde você está, que seja assim no seu trabalho, na sua casa. Ah, pastora, na minha casa ninguém é cristão, só eu. Que você seja luz aonde você está, que você traga paz em meio à tribulação, que você possa ser agente de Deus e não agente do diabo, trazendo discórdia, dúvida, em nome de Jesus, amém? E ali diante daquele cárcere, o próprio Faraó teve sonhos e José foi o que interpretou os sonhos. Você lembra das 7 vacas gordas que comiam as 7 vacas magras? Também teve outro sonho que 7 espigas mirradas engoliam outras 7 espigas que não eram mirradas, que estavam sãs. Isso queria dizer algo e ninguém conseguia decifrar. Mas Deus estava com José. E José decifrou, dizendo que haveria um tempo de seca, um tempo de escassez, mas antes disso haveria um tempo de fartura, que eram os 7 anos das vacas gordas, para depois ter os 7 anos das vacas magras. E eu queria que você acompanhasse em Gênesis 41. Gênesis 41, no verso 32. Olha o que diz a palavra de Deus. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Eu não sei você, mas quando Deus quer falar, na maioria das vezes na sua palavra,
a dupla referência. Quando José aqui foi decifrar o sonho, Faraó sonhou 2 vezes. Então, quando acontece coisas 2 vezes, preste atenção, muitas vezes Deus quer falar. E no verso 33 diz assim: portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Isso José dizendo a Faraó: faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ali estava iniciando o processo de administração que Deus tinha para José quando ele tinha 17 anos. E você vai ver, eu não me recordo muito bem, mas ele vai concluir isso aqui lá pelos seus 40 anos. Foi mais ou menos uns 30 anos de espera. Quanto você tem esperado? Quero te dizer que Deus não é homem para mentir. Quando Ele promete, Ele cumpre. Não saia do propósito. Não se acomode. José, diante de situações adversas, ele sabia em quem ele cria. E ele sabia que Deus estava ao seu lado. Amém? E no verso 35, José ainda falando: e ajuntem toda a comida desses bons anos, amontoem os trigos, façam mantimentos, para que a terra não passe fome. Foi essa a determinação e a orientação que José deu a Faraó. Você pode pensar assim: parece que foi algo tão banal, mas algo estava acontecendo. José, ele tinha sido fiel ao seu pai, um menininho de 17 anos, cuidando das ovelhas, mas ali no pouco, Deus o colocou sobre o muito, como governador. E eu quero te dizer mais: diante dessa situação, você pode pensar assim: poxa, mas Deus não guardou José? Deus poderia ter privado ele de ir para o cárcere. Na Bíblia, se você for ler essa história, você vai ver que para 8 vezes que Deus fala José, quando existe a palavra José, temos 4 vezes o nome do Senhor, Deus, e 4 vezes o nome de Potifar. Nesse momento, 8, Deus estava querendo ensinar José o seguinte: que Deus era aquele que estava sobre ele, porém existia alguém que iria treiná-lo. Ainda que você esteja no mundo, a palavra de Deus diz que nós estamos no mundo, mas o Senhor nos livra do mal. No seu emprego você pode dizer assim: aquele chefe, aquele homem, aquela pessoa, aquilo isso, aquilo, não tem Deus no coração. Quero te dizer que essa pessoa está sendo agente de treinamento da parte de Deus para que você conquiste o que tem que conquistar. Se você entender isso, você vai alcançar a promessa, o sonho, o que Deus tem sonhado com você. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Muitas vezes, nós vamos ter na nossa vida professores que nós não gostaríamos, mas que Deus permitiu para que a gente possa ser provado e aprovado em nome de Jesus. José estava em uma academia, sendo preparado para algo muito maior. Ele era o caçula, 17 aninhos. Ali ele cuidava das ovelhas, vivia na barra da saia do pai, e ele passou a gerenciar uma pequena porção que seria somente o palácio de Potifar. Dali, ele gerenciou uma prisão no cárcere, porque diz que no cárcere
o carcereiro-mor deixava sobre o comando de José que ele guardasse os prisioneiros. Tamanha confiança, mas era treinamento, tudo treinamento. E dali, de uma pequena prisão, José foi levantado depois como governador do Egito. Seja fiel no pouco, mas não acostume com o pouco. Seja fiel no pouco, que Deus vai te colocar no muito. Pela prova que você está passando, passe com excelência, faça com zelo, dedique o que te foi proposto, dedique como melhor. Capriche, realize as tarefas com dedicação e desfrute da presença de Deus em todos os momentos de dificuldade. Saiba que o Senhor está com você. Ele não te abandona. Parece que às vezes está tão longe o sonho de acontecer. Você pode até ter desistido dos seus sonhos, mas eu quero declarar que hoje ele revive em nome de Jesus. Porque os sonhos que Deus tem conosco, a vontade dele é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Amém? E no capítulo 41, no verso 34 ao 41, você vai ver tudo isso se concretizando e José realmente virando um administrador, um governante do Egito. Amém? Mas, como eu disse para vocês, eu estava estudando a história de um e Deus me fez lembrar da história de outro. E eu queria compartilhar com você a vida de uma pessoa. Os sonhos sempre se dão em duas esferas. E essa outra pessoa, eu quero que você relembre a história de Abraão. Primeiramente, quando Deus chama Abraão, Deus fala para ele: olha, eu vou te fazer pai de multidões. Não é isso que Deus tem para Abraão? E naquele momento, Deus, abra comigo em Gênesis 12, eu quero ler o que a palavra de Deus diz, para que a gente possa entender tamanha profecia na vida de Abraão e o sonho de Deus sobre Abraão. Ainda que não foi Abraão que sonhou, mas o que Deus tinha como propósito e promessa sobre a vida dele. Gênesis 12, no verso 1, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Essa foi a promessa de Deus para Abraão. Você se recorda disso? Chamado que Deus tinha para ele. E se formos pensar nesse chamado, num dos momentos Deus fala assim: Abraão, olha para os céus. Você está vendo as estrelas? Deus trazendo à memória dele todo o processo de declarar que ele seria pai de multidões. Olha para as estrelas dos céus. Você pode contar? Assim serão as pessoas, a multidão que eu tenho para você. Olha para a areia da terra, da praia. Você pode contar? Eu vou te fazer pai de multidões. Mais uma vez, aqui Deus falou muito comigo. Existe algo físico e existe algo espiritual. Quando Deus fala para Abraão: olha para os céus, Deus está falando: olha para o mundo espiritual, eu te darei. Olha para o mundo físico, a terra, eu te darei. Assim foi com José. José sonhou com feixes de trigo, terra, físico. Como sonhou também com as estrelas, com o sol, com a lua,
espiritual. Quero te dizer uma coisa: quando Deus te chama, quando Deus te comissiona, quando Deus te vê como filho, Ele sonha conosco nos dois âmbitos, espiritual e físico. Como assim, pastora? Físico, o mundo secular, o dia a dia. Deus tem algo com você no seu trabalho, Deus tem algo com você na sua casa, Deus tem algo aonde você anda, na congregação, aonde você congrega, na igreja. Deus tem algo com você. Mas Deus tem algo também espiritual. E eu quero te dizer que o que Ele tem para você é que você conquiste as nações por herança, que você guerreie no nome do Senhor, que curas físicas venham, que você possa ser aquele agente de milagres, como diz no comissionamento que Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, expulsando os demônios, falando em novas línguas, batizando. Queridos, você não foi feito para ficar sentado ou aí do outro lado assistindo a gente. Deus quer muito mais de você. Em nome de Jesus, Deus quer muito mais de nós. Amém? Em Gênesis 15, quando Deus deu a palavra a Abraão, foi em Gênesis 12. Em Gênesis 15, Deus relembra a Abraão. Abra comigo, 15, verso 5. Então o Senhor levou-o para fora e disse... Para um pouquinho aí. Abraão está dentro de uma tenda. E Deus fala assim: Abraão, vamos lá para fora. Sabe o que isso significa? Significa que Ele quer que a gente saia da zona de conforto. Significa que muitas vezes nós estamos parados. Ai, nada vai acontecer. Nossa, e agora? Sai, vai para fora. Sai da zona de conforto, sai da sua rotina, sai da quarentena, querido. A quarentena, ela acabou. Existe já a flexibilização. E muitas vezes o nosso físico, né? A parte física é: não posso ir para lugar nenhum, ai, não posso ir para lá, não posso ir para cá, ai, o comércio está não sei quantas horas. Então a gente se acostumou. E o ser humano, ele tem disso, ele se acostuma com a rotina. Rompa isso em nome de Jesus. Sai dessa rotina. Vem para a casa do Senhor, vem ouvir a palavra, vem congregar, vem estar junto. Estamos ainda com a porcentagem que nos foi determinada, sim, passando álcool nas mãos, usando máscara, aferindo temperatura, distanciamento. Estamos cumprindo as normas, mas estamos aqui em unidade, declarando: só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Conduziu, a palavra de Deus diz que Deus conduziu Abraão para fora. Saia da sua zona de conforto, saia. E aí Deus fala assim: Abraão, olha para o céu. Conta as estrelas, se as pode contar, assim será a tua descendência. Querido, eu declaro sobre a tua vida que todo espírito de acomodação cai agora por terra, no nome de Jesus. Espírito de medo que muitas vezes te aglutina e te paralisa, eu ordeno que cesse no nome de Jesus. Esse espírito de inércia, como diz na palavra de Deus, existia, a parábola dizia, a noiva, estavam ali esperando pelo noivo, só que a metade delas estavam ali com a lamparina também, mas estavam vazias. Então esse espírito de inércia sai da tua vida em nome de Jesus. Encha a tua lamparina. O noivo vem, ele está às portas. É necessário que você faça a sua vida caminhar de fé em fé e de glória em glória.
Arrume a sua casa, arrume a sua vida, não viva no pecado, sai dessa mesmice em nome de Jesus. Pensa comigo, Davi, ele era pastor de ovelhas. Era bom o que ele fazia? Era. Mas Deus tinha algo melhor, torná-lo rei, depois de uma batalha com Golias. Moisés estava em Midian, com a sua família, ali com seu Jetro, seu sogro, estava ali. Era bom o que ele fazia? Era, mas Deus tinha algo melhor para ele, que era libertar o povo de Israel. José estava ali apacentando as ovelhas, na barra da saia do pai, o caçula, o mimado. Era bom o que ele estava fazendo, tranquilo. Mas Deus tinha algo melhor para ele, torná-lo governador do Egito, e aonde aquele lugar declararia que Deus é o Senhor de todas as coisas. Às vezes o que você está fazendo é bom, mas ainda não é o melhor que Deus tem para você. Amém? Num dado momento, depois da promessa de Deus, você lembra que a gente falou sobre José, que o treinamento às vezes tem opositores, no treinamento tem as provas para sermos aprovados. Num dado momento, Deus pede a Abraão, o seu filho Isaque. Ali era a prova final. Você que estudou, vamos fazer a prova final. Fica todo mundo apavorado. Será que vou passar de ano? Será que eu vou pegar DP? Será que eu vou conseguir? E ali foi a prova de Deus na vida de Abraão. E naquele momento, ele foi aprovado. Porque Deus sabia do coração de Abraão. E sabia que o que Deus prometeu, ele iria cumprir. E você bem sabe, em Hebreus, abra comigo, eu quero ler este último versículo. Livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 17. A prova fazia parte da vida do treinamento de Abraão, assim como a prova na vida de José foi passar por todos aqueles perrengues, o cárcere, ser caluniado, e a oposição que Abraão sofreu foi na época com seu sobrinho Ló. Você lembra que Deus tinha dado uma promessa: sai da tua terra, da tua parentela, e ele levou o seu sobrinho. Naquele momento Deus estava provando o coração dele: aparta, escolhe um lugar, manda o teu sobrinho para o outro, deixa o teu sobrinho escolher e você vai para o outro. A oposição muitas vezes vai acontecer, mas você vai ter que escolher o lado certo. Amém? Hebreus 11, no verso 17, diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Queridos, hoje quero declarar que os sonhos que morreram, Deus é poderoso para ressuscitar, em nome de Jesus. Sempre Deus trabalhará com você no âmbito físico e no âmbito espiritual. Busque de Deus em tudo que você fizer. Saiba que existe o terreno e existe a região celestial. O que Deus tem preparado para você, o que você foi designado a trabalhar, a estar, a orar com alguém,
saiba que tudo tem um âmbito terreno e um âmbito espiritual. E assim como Deus falou com Abraão, dá o teu único filho, ele tinha em mente que ainda que o filho morresse, Deus era poderoso para ressuscitar. Não sei se você tem vivido situações que parece que tudo já morreu. José, o tempo foi o processo, foi um dos processos. Como também em Abraão, o tempo foi um dos processos. Em José, a dificuldade foi um dos processos. A oposição que ele teve, mas tudo ele fez com excelência, zelo, crendo que Deus estava à frente. E eu quero orar com você. Se parece que os teus sonhos se perderam, parece que diante de tudo que está acontecendo, você se acostumou, você se acomodou. Eu quero declarar que você não será mais acomodado. Toda essa inércia, toda essa paralisação sai agora, em nome de Jesus. Que você volte ao normal, no seu trabalho, como também na igreja. Que você volte ao normal na sua vida social, normal que eu digo, diante de tudo que estamos passando, tendo seus devidos cuidados. Mas que você não pare no meio do caminho. Que você siga em frente, sabendo que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Feche os teus olhos, baixe a sua cabeça. Por alguns segundos, fale com Deus. Declare: Senhor, eu dependo de Ti e eu coloco esse sonho diante do Senhor. Que o Senhor reviva a Tua obra em mim. Pai querido e amado, quero colocar diante de Ti cada um que está se posicionando, se colocando na Tua presença. Sabemos que Tu és Deus, sabemos que Tu és o nosso Senhor e Salvador. Teu é o poder, Tu é a glória e a majestade, Tu és soberano, tudo está no Teu controle. Mas, Senhor, o que está nas nossas mãos, que nós possamos realizar com excelência. Todo opositor na nossa vida aqui seja repreendido em nome de Jesus, mas nos auxilia, nos ajuda a passar por tudo isso, crendo que esse processo vai nos fortalecer, vai nos fortificar, vai nos dar vitória em vitória, e assim nós vamos galgando até alcançar a plenitude do Senhor em nós, até alcançar os sonhos que o Senhor tem, até alcançar todos os teus propósitos. Pai, em nome de Jesus, declaramos repreendido das nossas vidas todo espírito do inferno que nos paralisa, que nos amordaça, que nos põe medo, que nos coloca em inércia, que saia agora em nome de Jesus. E declaramos que os teus sonhos, que os nossos sonhos, juntamente com os teus sonhos, sejam alinhados para que aconteça conforme o Senhor tem para nós, porque os teus planos são maiores e melhores que os nossos. Os teus pensamentos são pensamentos de paz para nos dar o fim que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.